Okavango, um labirinto vivo no coração da África, uma terra onde a água e o fogo coexistem. Neste caos de sobrevivência, existe uma pequena criatura que não está no topo da cadeia alimentar, nem é um predador dominante. Mas quem já a enfrentou nunca a esquecerá. Okavango, o ratel, aquele que todos os caçadores temem. Se você sente o poder silencioso da natureza, diga-nos nos comentários qual é a sua idade e de onde você está assistindo a este vídeo. No solo úmido do delta do Okavango, essa sombra desliza em silêncio entre os juncos altos até a cintura. Seu passo é baixo, seu corpo é longo, sua cabeça está colada ao chão como se não deixasse rastro. Mas cada passo contém algo difícil de explicar, a convicção absoluta de que não pode ser derrotado. O ratel, o guerreiro que não conhece a retirada. Compacto e aparentemente inofensivo, o ratel mede apenas 1 metro de comprimento e pesa menos de 15 quilos. Mas essa estatura modesta esconde uma máquina de sobrevivência tenaz e audaciosa que desafia até os predadores mais ferozes. Sua pelagem dupla é uma obra-prima da seleção natural. A pelagem externa é cinza prateada áspera como uma armadura e se estende pelas costas. A pelagem interna é preta como azeviche espessa e elástica forte o suficiente para resistir tanto a presas afiadas quanto a garras. Em particular, a pele ao redor do pescoço e da nuca tem quase 6 milímetros de espessura tão macia e solta que permite que ele vire a cabeça quando mordido, contra-atacando imediatamente com uma mordida mortal. O corpo é curto, as pernas também, mas a massa muscular se contrai a cada movimento. As garras dianteiras são longas curvas como a ferramenta perfeita para cavar em cupinzeiros, escavar o solo duro ou rasgar a casca das árvores, mas, quando necessário, também podem se tornar uma arma temível. Os olhos do ratel não são flamejantes ou ferozes, mas sim um olhar profundo, escuro, sóbrio e inabalável. Ele não ruge, não se exibe, mas cada olhar é como um aviso silencioso. Eu te vejo e não vou recuar. Seu olfato superior faz do ratel um mestre na detecção de presas subterrâneas. Seja uma cobra, um inseto ou uma larva escondida nas raízes de uma árvore, basta uma brisa leve para localizar seu alvo. Cada escavação é um golpe preciso e nenhum cupinzeiro ou ninho de cobra está a salvo de suas garras. Em um mundo onde os fortes geralmente vencem pela força ou pela velocidade, o ratel escolhe um caminho diferente, aproximando-se lentamente, aprendendo com cada confronto e nunca repetindo o mesmo erro. Sua tenacidade não vem da impulsividade, mas de sua excelente memória e adaptabilidade, o que o torna imprevisível e aterrorizante.
Mesmo envenenado, o ratel raramente desmorona. Há registros de que, após ser picado por uma cobra, ele permanece imóvel apenas por um breve momento. Depois, acorda letárgico, mas vivo, e continua a lutar. O corpo do ratel possui uma incrível capacidade de neutralizar o veneno, um anticorpo natural, que o ajuda a resistir ao veneno de muitas cobras venenosas, especialmente víboras, najas e mambas verdes. Embora essa imunidade não seja completamente absoluta, é suficiente para tornar os ratéis os nêmesis dos assassinos mais silenciosos da África. Numa tarde quente no solo rachado do Okavango, uma cobra venenosa deslizava silenciosamente pela grama queimada. Rápida, ágil, carregando a morte a cada picada. Mas ela não sabia que na beira do campo, um par de olhos negros profundos a observava há muito tempo. O ratel não tinha pressa. Ele esperou, observando cada movimento. Quando a cobra parou por um momento tão breve que era quase imperceptível. O ratel avançou como um raio. Uma luta relâmpago começou. A cobra contra-atacou, projetando o veneno de suas presas afiadas como navalhas, mas seu oponente não era fácil de subjugar. Finalmente a cobra desabou. Sem glória, sem expressão, o ratel começou a comer em silêncio. Não porque gostasse de lutar, mas porque queria sobreviver. Pois, para o ratel, a vida é a única coisa que vale a pena preservar. E ele não hesitará em entrar em qualquer batalha, mesmo que o oponente seja aquele que semeia a morte a cada mordida. Nos pântanos inundados do Okavango existe uma relação especial. Um pequeno pássaro cinza acastanhado se alimenta na floresta aberta.
É o indicador, um pássaro que aprendeu a se comunicar com um predador completamente diferente, o ratel. Ao detectar uma colmeia, ele voa para perto do ratel, circulando e emitindo uma série de chamados característicos. Como um sinal codificado ao longo de milhares de gerações, o ratel reconhece imediatamente a mensagem e o segue em silêncio. A jornada cooperativa começa. O pássaro fareja primeiro. O ratel o segue. Ao se aproximar da colmeia, ele para deixando o resto para o ratel com suas garras. O ratel começa a finalizar. Ele destrói e expulsa as abelhas que tentam proteger o ninho. E quando as larvas gordas são arrastadas para fora da toca, o indicador também desfruta do mel restante. Em um mundo onde a competição é a regra da sobrevivência, essa estranha aliança entre pássaro e besta é um testemunho de uma inteligência adaptativa surpreendente. Com o sol escaldante como pano de fundo do outro lado da planície, um som profundo se espalha à distância. Não é um trovão, mas o rugido da espécie dominante. Os leões, símbolos de poder e medo, patrulham seu território. Cada passo que dão deixa uma marca profunda no solo macio. Liderando uma fêmea adulta com olhos afiados como navalhas, acaba de acordar de sua soneca. Ao lado deles, grandes machos com suas jubas desgrenhadas pelo vento. Os leões não precisam caçar imediatamente. Eles se movem como um grupo de guerreiros complacentes, buscando presença, movendo-se para afirmar sua posição no tabuleiro de xadrez da sobrevivência. Mas sob o sol do meio-dia, quando a maioria das criaturas escolhe se abrigar, um pequeno movimento na grama chama a atenção do leão líder. Uma pequena criatura que não foge. O ratel. Ele estava atravessando a terra seca para desenterrar um cupinzeiro, não prestando atenção ao rugido que vinha de trás. O leão se aproximou com um olhar um tanto curioso, um tanto desafiador. Uma criatura com apenas 1/5 de seu peso ousava ignorar a presença do rei das pradarias. O confronto começou. Sem gritos de aviso, sem demonstração de poder. O leão atacou, mas o ratel não recuou.
Ele virou a cabeça com um olhar de fria calma e, de repente, rosnou avançando direto para o gigante. O encontro durou menos de 1 minuto. O leão, após alguns golpes, recuou não por medo, mas porque não entendeu o que acabara de acontecer. Uma pequena criatura não recuou. Ele não entrou em pânico. Ele não demonstrou fraqueza. Finalmente o leão partiu, não porque foi derrotado, mas porque o oponente à sua frente, embora pequeno, não obedecia a nenhuma regra de dissuasão. E na natureza, essa incerteza é o que torna até os mais fortes desconfiados. O ratel retorna ao cupinzeiro. Ele continua cavando como se nada tivesse acontecido. Mas, por trás dessa indiferença, a natureza impõe outro ritmo, um instinto irresistível. É a época de acasalamento. À medida que a seca dá lugar às primeiras chuvas, o ar do Okavango carrega um aroma muito diferente. Um cheiro que não vem da terra, nem dos cupins, nem do inimigo, mas de uma criatura da mesma espécie, não muito longe. Uma fêmea. O andar ágil, o olhar penetrante e as pegadas fracas deixadas no solo úmido como um convite discreto da natureza. O ratel levanta a cabeça farejando o ar. Seu olfato aguçado imediatamente desenhou um mapa de cheiros em sua mente. Ele começou a andar devagar, mas com determinação, como se soubesse seu destino. Na grama sussurrante, as duas pequenas figuras finalmente se encontraram. Apenas alguns movimentos lentos, um círculo silencioso, um breve olhar. Então, ambos baixaram a cabeça e começaram a cavar na terra como em um ritual para criar um novo lar nas profundezas da terra que se tornaria o ninho para a próxima vida.
No mundo severo do Okavango, a perseverança às vezes não está na força, mas em encontrar um parceiro. E o Ratel, o guerreiro que não conhece a retirada, entende isso melhor do que ninguém. Os ratéis geralmente dão à luz de 1 a 2 filhotes por ninhada. Após um período de gestação de cerca de 6 a 10 semanas, os filhotes nascem em uma toca profunda e bem escavada, onde passarão as primeiras semanas de suas vidas completamente escondidos. Os filhotes nascem cegos fracos e completamente dependentes de sua mãe. Durante este período, a mãe ratel raramente deixa a toca por muito tempo. Ela se move constantemente para evitar ser detectada por predadores, uma estratégia inteligente para proteger seus filhotes. Quando os filhotes abrem os olhos por volta de 2 semanas de idade, o processo de aprendizado começa. Sem chamado, sem ordens. Tudo o que é aprendido vem da observação. Os filhotes de ratel seguirão sua mãe de perto, aprendendo a caçar, a detectar o cheiro de presas e a reagir ao perigo. Este processo dura de 12 a 16 meses, um dos mais longos períodos de criação para qualquer carnívoro solitário. Esse investimento persistente cria não apenas uma nova geração, mas indivíduos capazes de sobreviver de forma independente em um mundo selvagem onde a sobrevivência não se trata apenas de força, mas também de memória, habilidades e coragem forjadas em cavernas profundas. A luz da tarde cai lentamente sobre a terra seca. Entre os arbustos densos perto da caverna, uma sombra escura se arrasta agachada um leopardo. Seus olhos examinam rapidamente a terra silenciosa e param na entrada da caverna. Um leve ruído. Um filhote coloca a cabeça para fora. Sem hesitação, o leopardo avança para me tocar ou mal me tocar. Mas naquele momento um rugido emerge do chão. A mãe ratel avança como uma flecha. O ataque não é para se manter, mas ela coloca todo o seu instinto de sobrevivência nele. A luta está lá talvez apenas alguns segundos ou dura mais. Talvez seja apenas uma perseguição ou um contra-ataque direto ao flanco do leopardo. O leopardo, embora rápido e forte, decide recuar quando percebe que seu oponente é muito imprudente. Um rugido profundo ressoou, não para se gabar, mas como um aviso final. O leopardo se virou. O ratel voltou para a caverna, postando-se bem na entrada, como uma fortaleza viva. Seus olhos negros profundos ainda brilhavam com alerta, prontos para proteger, mesmo quando o oponente era o pesadelo de toda a planície. O amor materno do ratel não era barulhento, não se expressava com afeto, mas com garra, sangue
e a disposição de arriscar a vida para proteger o pequeno. O tempo passou, a velha cicatriz desapareceu, e o filhote de Ratel não era mais a criatura fraca que uma vez tremeu sob as garras do leopardo. Seguindo sua mãe de perto, ele aprendeu a sobreviver a cada dia. O filhote de Ratel era agora um adulto e estava começando a vagar pela grama curta. Um cheiro fraco de veneno flutuava no ar, e ele parou com a cabeça ligeiramente inclinada, seu nariz aguçado, seguindo uma trilha familiar. Um escorpião estava escondido sob uma rocha quente. Sua carapaça era brilhante, sua forma curva, e sua cauda se movia lentamente, pronta para atacar. O Ratel se lançou sobre ele. Após um momento de choque, ele se aproximou novamente. Desta vez, com mais cautela, sua mordida foi direto na cabeça do escorpião. O corpo de seu oponente tremeu ligeiramente e depois ficou imóvel. O Ratel começou a comer lentamente, mas com determinação. A dor ainda persistia onde a picada havia sido, mas eu havia aprendido algo importante. A dor não era motivo para parar. Era um pequeno preço a pagar por um guerreiro criado nas planícies, onde cada lição era embebida no cheiro de sangue e veneno. Além de suas habilidades de luta, o Ratel também contribuiu silenciosamente para manter o equilíbrio ecológico. Ao escavar cupinzeiros, eles abrem novos túneis que fornecem abrigo para répteis, insetos e até pequenos mamíferos. Ao matar cobras venenosas, você protege indiretamente inúmeras criaturas que vivem no subbosque. Ninguém elogia o Ratel tanto quanto o leão, mas sem ele, todo o ecossistema do Okavango passaria por profundas mudanças. A noite cai sobre as zonas úmidas. Os últimos raios do dia filtram através dos mopanes. No meio das pradarias vermelhas, uma pequena figura passa silenciosamente, sem coroa, sem território, sem comitiva. Apenas olhos negros profundos e um andar sem recuo. Ninguém segue seus passos. Mas quando aparece, até os governantes devem ser cautelosos, pois, neste mundo, não é o maior que sobrevive, é aquele que nunca para de lutar. No mundo selvagem do Okavango, onde a sobrevivência não é para os fracos. O Ratel não precisa de glória ou coroa.
É um testemunho vivo de uma verdade simples, mas poderosa. A bravura não se mede pelo tamanho, mas pela coragem e por um forte desejo de viver. Se você sente o poder silencioso da natureza, deixe um comentário abaixo. Qual momento deste guerreiro que nunca desiste mais te impressionou? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as aventuras selvagens, onde cada passo esconde tanto lendas quanto lições de sobrevivência. Isso é apenas uma pequena parte do quadro majestoso da natureza africana. Junte-se a nós, pois ainda há inúmeras histórias não contadas e criaturas silenciosas esperando para serem ouvidas. Oh! Ah! Enquanto as aves de rapina ameaçam a sobrevivência do camaleão de Jackson, nos limites das florestas tropicais, onde os matagais densos se transformam em pastagens baixas, um ganso endêmico havaiano se alimenta tranquilamente. O ganso nenê é, sem dúvida, uma das criaturas mais representativas de todo o ecossistema selvagem do Havaí. Com uma plumagem principalmente marrom acinzentada, um ventre pálido e a cabeça tingida de um preto brilhante, aquele também conhecido como ganso do Havaí, é uma daquelas aves que roubam os olhares neste ecossistema cheio de vida. Um bico discreto de cor preta, juntamente com patas parcialmente palmadas, que falam de sua adaptação a um estilo de vida majoritariamente terrestre, completam sua aparência cativante. Entre machos e fêmeas, geralmente não há grande dimorfismo sexual, variando apenas em tamanho, com os machos sendo mais robustos e podendo pesar até 3 kg. Ao contrário da grande maioria das espécies de gansos, o nenê troca a vida submersa nos afluentes por uma vida em terra. Suas inigualáveis habilidades de adaptação, estas aves são capazes de habitar quase qualquer lugar deste vasto arquipélago, desde as pastagens vulcânicas abertas e fluxos de lava até os matagais de alta elevação a quase 3.000 metros de altura. Embora não ostentem um voo formidável, atravessando distâncias imponentes, elas costumam cruzar os céus em trajetos curtos, especialmente para suas áreas de alimentação. Como um bom ganso, o nenê é um herbívoro por excelência, com uma dieta bastante variada de plantas, frutas, sementes, folhas e brotos. Assim como no caso do camaleão de Jackson, para o ganso nenê encontrar comida é uma questão de paciência. Caminhando lentamente,
vasculhando o solo, o ganso encontra verdadeiras iguarias na forma de sementes e até folhas frescas. Embora não precise se preocupar em rastrear presas camufladas, sua visão aguçada é uma vantagem bastante conveniente na hora de identificar frutas e plantas comestíveis. Ele quase sempre sai para procurar comida em grupo completo, seja um casal ou pequenos grupos familiares. Forragear na companhia de vários congêneres permite-lhes detectar possíveis predadores, pois há mais olhos atentos ao perímetro do grupo. Como no caso do camaleão de Jackson, o maior perigo para estes gansos vem das alturas na forma das perigosas aves de rapina. Tanto o gavião havaiano quanto a coruja do banhado havaiana não perdoarão nenhum nenê que avistarem dos céus. Em apenas alguns segundos, eles lançarão uma investida feroz que na maioria das vezes termina com esses carnívoros estraçalhando o ganso. Dada a sua total falta de agressividade, não há muito que o nenê possa fazer para se opor aos ataques desses predadores ferozes, a não ser manter uma vigilância constante de seus arredores, e ao detectar uma ameaça, tentar empreender o que, em comparação com seus perseguidores, é uma fuga lenta. Frequentar áreas de pastagens densas pode fornecer-lhes uma cobertura de segurança adicional, ocultando sua plumagem chamativa e aumentando significativamente suas chances de sobrevivência. Especialmente quando há filhotes em risco, os gansos nenê podem mostrar seu lado mais agressivo. E por falar em ovos, a temporada de reprodução dos gansos nenê é um período surpreendentemente longo e flexível, que varia dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de recursos, sempre tentando que os filhotes nasçam quando o habitat se mostra mais generoso. Antes mesmo de atingirem a maturidade sexual, os casais monogâmicos de juvenis começam a se formar. Geralmente os primeiros contatos são para irem forragear juntos. Em um cortejo pouco chamativo, mas eficiente, ambos os gansos costumam emitir vocalizações, produzindo o som clássico nenê, que lhes dá o nome. Esta vocalização constitui uma forma de fortalecer o vínculo, bem como de se manterem em contato e se reencontrarem após breves separações. Quando as condições do habitat são propícias e a gansa entra em estado de receptividade, ocorre o acasalamento tão esperado pelo macho. Com a gansa fertilizada, ela escolhe um lugar para a postura dos ovos. Muitas vezes um local bem camuflado e coberto de samambaias e arbustos é o ideal para que os futuros filhotes estejam a salvo. A gansa constrói uma pequena depressão para abrigar os ovos, a qual comumente cobre com material vegetal ou até mesmo com sua própria penugem para isolá-los e camuflá-los, adicionando uma camada extra de segurança ao ninho. Uma postura pode incluir um máximo de 5 ovos de cor branco-creme, os quais a gansa porá em um longo prazo de até 10 dias.
A tarefa da incubação é inteiramente responsabilidade da gansa nenê, que chocará os ovos por um período de cerca de 30 dias. Durante este tempo, é claro, o ganso não se desinteressará de suas responsabilidades paternais e permanecerá sempre perto do ninho, cuidando tanto dos filhotes quanto da fêmea de qualquer possível ameaça. Após um mês de cuidados dedicados de sua mãe, os filhotes finalmente emergem do ovo, quebrando a casca e proporcionando um dos momentos mais cativantes do ecossistema havaiano. Os filhotes nascem surpreendentemente bem desenvolvidos, cobertos de penugem, com os olhos abertos, e são até capazes de andar e seguir seus pais poucos minutos após o nascimento. Eles não costumam permanecer muito tempo no ninho e saem imediatamente com o casal para conhecer o mundo. Apesar de seu alto desenvolvimento, isso de forma alguma significa que os pequenos serão independentes, pois necessitam, por um longo período, dos cuidados parentais muito eficientes. O casal de gansos nenê cuida dos jovens, guiando-os pelas áreas de forrageamento e protegendo-os incansavelmente dos predadores. Será apenas com 10 semanas de vida que os filhotes desenvolverão suas penas de voo e conseguirão aprender a voar. Nestes primeiros meses, eles dependem exclusivamente de seus pais para garantir sua segurança. Será somente após um ano cheio de aprendizado e cuidados por parte dos progenitores que os jovens serão forçados a partir quando a natureza bater novamente a porta em uma nova temporada de reprodução. Enquanto as baleias jubarte se despedem das costas havaianas, uma cativante gaivota de pés vermelhos alça voo, enchendo o céu de cor com sua aparência chamativa e muito peculiar. Sua plumagem branca, com a cabeça e o pescoço tingidos de um tom cinza pálido, lhe conferem uma aparência nobre. Mas a característica mais marcante desta ave são seus pés de um vermelho intenso. Habitando nas proximidades da remota ilha de Nihoa, a noroeste do arquipélago, as colônias de gaivotas de pés vermelhos vivem em uma região quase virgem, onde podem dar rédea solta ao seu instinto selvagem. Embora durante sua temporada de reprodução chegue a aninhar na costa, em grandes colônias reprodutoras, esta colorida ave passa a maior parte de sua vida no mar, exibindo um comportamento extremamente pelágico. Além de suas cativantes patas vermelhas, algo que diferencia estas belas aves é seu comportamento noturno, um hábito bastante singular entre as gaivotas. Quando o sol havaiano se oculta, a gaivota de pés vermelhos vê o momento perfeito para alçar voo em busca de um petisco marinho fresco. Com uma dieta principalmente baseada em peixes pequenos, cefalópodes e crustáceos, a escuridão da noite é perfeita para atrair estas diminutas presas, utilizando suas brilhantes patas como isca. Graças aos seus grandes olhos, com uma avançada visão noturna, estas aves chegam a avistar até um diminuto crustáceo enquanto voam nas alturas. Apenas a tímida silhueta de um peixe nadando na superfície é mais que suficiente para que a gaivota desça e capture com seu robusto bico uma pesca suculenta.
Suas destrezas em voo lhe permitem se aproximar com grande precisão da superfície e até mesmo capturar peixes voadores. Dado seu elevado metabolismo, esta ave deve caçar numerosas presas ao longo da noite para saciar seu apetite exigente. Após uma jornada de pesca bem-sucedida, dependendo da época do ano, pode tomar uma ou outra direção. Quando está imersa na temporada de reprodução, o destino será a costa, onde aninhará e cuidará dos filhotes, claro, não se esquecendo de lhes levar uma lembrança em forma de um pequeno crustáceo ou um peixe fresco. Fora da temporada de reprodução, costuma pousar sobre a superfície marinha, flutuando, onde descansa de seus longos voos e economiza energia para sua longa jornada noturna. Enquanto flutua sobre o mar, pode se distrair se aprumando e limpando suas penas para mantê-las em bom estado. Se a superfície marinha costuma ser o lugar onde espreita inúmeros peixes e crustáceos, em ocasiões, esta também pode se tornar seu lugar de descanso eterno. Tubarões e grandes peixes, em apenas segundos, podem emergir das águas e dar uma morte rápida a esta gaivota. Quando estão em terra firme, as aves de rapina representam o maior perigo para a sobrevivência das gaivotas de pés vermelhos, assim como para seus filhotes, tanto para os ovos quanto para os pintinhos. Os caranguejos podem representar um perigo potencial assaltando seus ninhos enquanto os pais estão desprevenidos. Para tentar limitar o efeito da predação em seus ninhos, as gaivotas costumam aninhar em lugares remotos, como penhascos. As gaivotas de pés vermelhos também criam grandes colônias de aninhamento, onde o amplo número de aves representa por si só uma estratégia de defesa coletiva. No caso dos adultos, seu comportamento noturno é uma medida de sobrevivência, que evita se expor aos predadores à plena luz do dia e se envolver nas trevas, onde sua aguda visão noturna lhe permite ver com completa clareza. Talvez um dos maiores temores da gaivota de pés vermelhos seja que em uma de suas pescarias noturnas, em vez de caçar um suculento peixe-lanterna, se depare com um afiado peixe-porco-espinho. Enquanto os gigantescos tubarões-tigre dominam as águas havaianas, ao nos aventurarmos na densa selva tropical, do que parece ser apenas um galho coberto de vegetação, emerge o astuto e silencioso camaleão de Jackson. Embora originário do outro lado do planeta, a mais de 10.000 quilômetros de distância, este majestoso réptil introduzido não só conseguiu sobreviver, mas também prosperar no ecossistema havaiano. Com seus modestos 30 cm sem garan, este lagarto pode não ser uma das criaturas mais temíveis deste vasto arquipélago, mas, no que diz respeito a habilidades de sobrevivência, este réptil
É de longe uma das espécies selvagens mais fascinantes. Sua capacidade de mudar de cor é sem dúvida uma das adaptações mais surpreendentes de todo este ecossistema selvagem isolado. Variando a cor de sua pele em tons de verde brilhante a escuro, o camaleão de Jackson se adapta ao seu ambiente para quase desaparecer entre a vegetação. Essas mudanças de cor exuberantes, além de responder a uma necessidade vital de camuflagem, também servem para regular sua temperatura, refletir seu humor e até mesmo se comunicar com outros camaleões. Em alguns casos, os camaleões de Jackson podem até se tingir de marrom azul ou amarelo. Quando não está sendo um mestre da camuflagem e se deixa ver, este réptil exibe uma aparência impressionante, onde se destacam 3 chifres ósseos em sua cabeça, 1 no focinho e 2 acima de cada olho. Seus olhos cônicos, que se movem independentemente um do outro, permitem-lhe ter um amplo campo de visão, de quase 360 graus, sem sequer precisar mover a cabeça. Graças às suas patas bem adaptadas à vida arbórea, com dedos fundidos em grupos de 2 ou 3, ele pode se agarrar com grande firmeza aos galhos, sendo um exímio escalador. Sua cauda preênsil funciona como um 5º membro versátil, que ele pode usar para se pendurar nos galhos com surpreendente estabilidade e equilíbrio. Longe de gastar energia procurando suas vítimas pela vasta selva tropical havaiana, o camaleão espera pacientemente que a comida venha até ele caindo em sua emboscada muito bem planejada. Seu amplo campo de visão, assim como uma percepção de cores inigualável, é crucial para detectar suas presas durante o dia. Com sua vítima na mira, o réptil é capaz de lançar sua língua balística a mais de 90 km em uma fração de segundo. Isso não deixa a menor chance de fuga, mesmo para o inseto mais ágil. Além de ser extremamente longa e rápida nesses ataques peculiares, o camaleão demonstra uma precisão quase milimétrica. Praticamente onde ele mira, ele coloca sua língua. Para minimizar ainda mais as chances de fuga de suas presas na ponta de sua língua, ele possui uma substância pegajosa que envolve imediatamente seu alvo. Em um único movimento, ele captura o inseto e o engole. Mesmo que suas presas não sejam particularmente volumosas, o camaleão de Jackson geralmente come a cada 2 dias, devorando cerca de 6 insetos. Sendo um animal ectotérmico, ou seja, cuja temperatura depende de fontes externas, uma das tarefas em que ele costuma investir grande parte de seu tempo é a sua termorregulação. Além de mudar a cor de sua pele, mover-se constantemente entre as áreas de sol e sombra é uma estratégia muito boa para manter uma temperatura agradável.
Além de evitar perecer de hipotermia ou ser sufocado por um calor asfixiante, dado seu tamanho nada intimidante, o camaleão de Jackson deve ter o cuidado de não ser devorado pelos carnívoros famintos que vivem perigosamente perto de seu habitat. Embora não seja uma espécie nativa do Havaí e, portanto, não tenha predadores naturais, alguns carnívoros se adaptaram à sua presença e veem neste engenhoso réptil uma presa rica em proteínas. As aves de rapina são principalmente os algozes desses majestosos lagartos. Caindo em mergulho do céu, elas conseguem capturá-los e estraçalhá-los para incorporá-los à sua dieta. Claro, para pegar o camaleão de Jackson com suas garras afiadas e levá-lo para as alturas, primeiro eles precisam encontrá-lo. A mesma habilidade de camuflagem que o réptil usa para armar suas emboscadas silenciosas é bem empregada para escapar do que poderia ser uma morte dolorosa. Permanecendo escondido na vegetação densa, o camaleão é praticamente invisível para seus captores, que às vezes podem estar a poucos metros de sua presa sem vê-la. Mas, quando contra todas as probabilidades sua camuflagem avançada falha, o lagarto ainda tem alguns truques na manga para evitar ser estraçalhado. Vendo-se diretamente ameaçado por um predador, ele opta por posturas de intimidação elaboradas. Ele se infla, muda a cor de sua pele para tons escuros e abre a boca para parecer maior. Como último recurso, quando as posturas de ameaça não funcionam, sempre há a alternativa de dar mordidas desesperadas, uma medida geralmente inútil para evitar ser cruelmente morto por uma ave de rapina. Muito longe do lar, nas profundezas do solitário peixe-porco-espinho, nas praias de areia branca de um dos numerosos ilhéus, um pequeno caranguejo fantasma aparece do nada como se fosse um espectro. Com uma prodigiosa capacidade de desaparecer no meio da areia, é fácil intuir de onde vem o nome deste crustáceo. Sua carapaça de não mais de 8 centímetros somada a um peso de algumas dezenas de gramas são um reflexo das diminutas dimensões deste invertebrado. A coloração do caranguejo, que vai de um branco pálido a um bege ou cinza arenoso, é uma de suas principais medidas de sobrevivência ao se camuflar perfeitamente com a cor da areia das praias por onde costuma percorrer. Embora seja diminuto a forma quadrada de sua carapaça, lhe confere um aspecto robusto. A este se somam seus grandes e escuros olhos pedunculados, que lhe proporcionam um campo visual de 360 graus ideal, tanto para detectar suas presas, quanto para escapar de qualquer predador faminto. Para enfrentar uma rotina laboriosa em seu dia a dia, o crustáceo conta com um par de pinças, nas quais uma costuma ser de maior tamanho. Estas úteis ferramentas lhe permitem escavar com uma surpreendente destreza, assim como manipular alimentos. Sua capacidade de escavar chega a influenciar seu habitat, pois prefere sempre se estabelecer em áreas da praia, onde a areia é solta e ideal para cavar tocas profundas, onde se refugiar do sufocante sol tropical, do vento da maré e até de seus predadores.
Embora possa ser visto durante o dia, o grosso da atividade do caranguejo fantasma ocorre quando a lua toma conta do ecossistema havaiano. Durante seus passeios noturnos pela praia, o caranguejo se move a uns impressionantes 10 km/h, graças às suas muito ágeis 8 patas. Nestes percursos sobre a areia, mantém uma constante vigilância de seu redor, tentando encontrar algo para levar à boca. Tendo em conta sua dieta muito variada, geralmente não passa muito tempo até que encontre algo que cumpra com as exigências de seu apetite nada exigente. Sendo o perfeito exemplo de um onívoro e necrófago, oportunista, peixes mortos pequenos, invertebrados, detritos de matéria orgânica e restos de algas estão na abundante dieta deste pequeno blindado. Até mesmo os diminutos ovos de tartarugas marinhas estão nos planos alimentares do caranguejo fantasma, que, desenterrando-os, se dá um verdadeiro banquete, devorando o que em outra realidade seriam inúmeros filhotes destes répteis. Além destas incursões sobre os ninhos de tartarugas marinhas, em ocasiões em uma demonstração de seus hábeis dotes de caçador, pode esperar imóvel perto da linha da maré, planejando o que será uma cuidadosa emboscada. Quando uma presa cai em sua armadilha, o invertebrado, empregando suas robustas pinças, lança um rápido ataque que consegue capturar a vítima. Se a estratégia de ser paciente e esperar que a comida chegue a ele não dá frutos ao se gabar de uma inigualável agilidade sobre a areia, também pode optar por perseguir presas como insetos caranguejos da areia e outros invertebrados. Apesar de desfrutar de se tornar o terror de inúmeras presas, a cadeia alimentar havaiana é cruel, mas justa, com uma grande quantidade de espécies dispostas a caçar este astuto crustáceo. Gaivotas, garças, alcaravões e grandes peixes que patrulham a orla estão entre suas principais ameaças. Claro, para evitar ser devorado por estes predadores, o caranguejo fantasma costuma fazer jus à sua reputação, desaparecendo entre a areia branca.
Ao avistar com a ajuda de seu amplo campo visual um predador nas proximidades, sua primeira linha de defesa consiste em se manter imóvel e deixar todas as suas esperanças em sua prodigiosa camuflagem. Mas, mesmo que o predador já tenha localizado o crustáceo, tudo está muito longe de terminar, pois assim como ele emprega sua impressionante velocidade para capturar suas presas, esta é uma habilidade nada desprezível no momento de ter um predador em suas costas. Nestas fugazes perseguições, quase sempre a segurança de sua toca ou o mar são o destino predileto. O caranguejo fantasma é uma espécie absolutamente não social, preferindo passar seus dias em completa solidão sem nenhum tipo de perturbação. De fato, quando apoiando-se em sua visão aguda, detecta que outro caranguejo fantasma se aproxima de seus domínios, imediatamente começa a emitir um forte som a modo de advertência territorial, esfregando suas patas e pinças. Esta peculiar chamada busca impedir sequer o mínimo contato com seus congêneres, não tendo assim que compartilhar suas zonas de alimentação ou ver sua toca ocupada. Assim como o ecossistema havaiano abriga residentes permanentes como o caranguejo fantasma, este arquipélago também é uma parada quase obrigatória para os viajantes selvagens que percorrem o Pacífico. Um destes migrantes é precisamente o imponente falcão peregrino. Esta formidável ave de rapina, embora não seja uma espécie residente deste refúgio, para a vida selvagem se deixa acolher por toda a hospitalidade deste oásis durante suas longas rotas migratórias. Com uma envergadura de mais de 1 metro e chegando a pesar, no caso das fêmeas mais robustas, até 1,5 kg, o falcão peregrino é uma das aves mais poderosas e temidas que sulcam os céus havaianos.
Sua plumagem, com um dorso cinza azulado escuro, contrasta com um tom branco cremoso em seu ventre, algo que lhe confere um aspecto elegante e cativante. Sua cabeça preta ostenta uma distinta mancha em forma de capuz, assim como umas suíças que descem pelos lados de seu rosto. O corpo aerodinâmico, com asas longas e pontiagudas, dispostas para trás, e uma cauda relativamente curta, são características dignas de um as dos céus, como o é esta ave de rapina. Pousado sobre uma alta formação rochosa, o falcão olha à distância com a ajuda de sua visão muito desenvolvida. Imediatamente, detecta ao longe uma possível presa na forma de uma pomba, um pato ou talvez uma gaivota. Tendo encontrado a localização de uma presa desafortunada, a ave alça voo imediatamente, elevando-se a alturas imponentes. Com sua futura vítima na mira, o falcão peregrino mergulha quase que verticalmente sobre a presa. Aqui ele dobra suas asas perto de seu corpo para reduzir a resistência do ar, caindo em picada a mais de 300 km/h, o que o torna o animal mais rápido do planeta. No momento do impacto, a ave de rapina golpeia a presa com suas garras fortemente fechadas, atordoando-a, ou até mesmo matando-a instantaneamente em um ataque onde esta nunca teve a menor possibilidade de sobrevivência. Imediatamente após ter manchado de sangue mais uma vez seu habitat temporário, o falcão pega a vítima com suas garras e a leva para um lugar onde possa consumi-la com tranquilidade. Geralmente um galho a uma boa altura é um lugar mais que perfeito. Após ter estraçalhado e devorado completamente sua presa, a ave tira um merecido descanso, no qual permanece pousada em um poleiro alto, contemplando das alturas o horizonte. Nestes períodos de descanso, após uma caçada bem-sucedida, costuma-se alisar para manter suas penas limpas, algo crucial para suas ótimas habilidades de voo. Além de cuidar de sua higiene pessoal, a ave investe grande parte de seu tempo a estudar cuidadosamente seu território. Embora não se mostre tão territorial como em suas zonas de reprodução, com intenções de ser mais produtivo na caçada, este astuto predador dos céus sempre está buscando novas oportunidades para atacar mais presas. Embora em suas zonas de acasalamento seja comum ver duas destas aves defendendo seu território encarniçadamente até que um dos contendores ceda, dado que este arquipélago é apenas uma parada em seus longos percursos,
os falcões preferem sempre evitar o confronto. Sendo um dos predadores mais formidáveis do mundo, o majestoso falcão peregrino carece completamente de predadores naturais no vasto ecossistema havaiano, pelo que se eleva ao mais alto da cadeia alimentar. No entanto, isto não significa que esta ave de rapina esteja completamente isenta de desafios durante sua longa estadia neste arquipélago que, em ocasiões, pode se prolongar por até 6 meses. A selva do Quênia. O ritmo da vida sob o sol. No Equador da África Oriental, onde o céu e a terra parecem separados apenas por uma fina camada de poeira, o Quênia aparece como um santuário primitivo, um lugar onde o tempo desacelera sob os passos dos elefantes e o voo das águias. Nesta terra, cada amanhecer é um novo começo, um momento em que a vida exala em uníssono, despertando com a primeira luz. À medida que o sol nasce no horizonte leste, cada raio banha as vastas planícies da savana em ouro, despertando a névoa fina como um véu branco estendido sobre o solo rachado. O vento da manhã sussurra pelas pastagens de elefantes e corta as aleias espinhosas espalhadas, desenhando os primeiros traços do novo dia. Um rebanho de gazelas de Thompson permanece imóvel, suas orelhas delicadas em alerta, sentindo o ritmo da manhã antes de iniciar sua migração diária. Enquanto isso, as zebras batem os pés no chão duro. O orvalho em sua pelagem brilha como pequenas joias. No céu, bandos de flamingos quebram o ar em ondas batendo as asas sobre o lago Nakuru, tingido de rosa por seus próprios corpos. Em outro lugar, um filhote de elefante se aninha contra as pernas de sua mãe, refugiando-se na sombra de sua figura colossal, ainda sem vontade de abandonar seu sono. Não muito longe, um rugido baixo ecoa fracamente de um matagal. Sinal silencioso da presença de um predador. Em nenhum outro lugar do planeta, a humanidade e a natureza estão tão entrelaçadas como no Quênia. É aqui que os Maasai montam acampamento ao lado de rebanhos de antílopes selvagens, onde pegadas humanas e de leões são deixadas no mesmo solo. Nesse lugar, a fronteira entre o natural e o cultural não é uma barreira, mas um fluxo, um ritmo vital ao qual humanos e criaturas ouvem e respondem. Neste universo selvagem, a vida não tem diretor ou roteiro predeterminado. Cada dia é um novo capítulo escrito pelo instinto de sobrevivência, com interações invisíveis entre presa e caçador, entre vegetação, animais e pessoas.
E é precisamente aqui que nossa jornada de descoberta começa ouvindo o Quênia contar sua história através do vento da grama e de cada batida do coração da vida selvagem. Nos vales áridos na borda oeste da Floresta Mau, onde a fronteira entre a savana e a selva se entrelaça, uma espécie de primata está se adaptando tanto à brutalidade da natureza quanto à presença inevitável dos humanos. São os babuínos uma das criaturas mais inteligentes e ousadas da África. Na região da Floresta Mau, a fronteira entre a savana e a floresta primária, os babuínos coexistem com uma comunidade humana pouco conhecida, a tribo Ogiek. Como um dos mais antigos grupos étnicos de caçadores-coletores do Quênia, os Ogiek são considerados guardiões da floresta, vivendo espalhados em pequenas cabanas de madeira escondidas sob as árvores, dependendo principalmente de mel selvagem, frutas, pequenos animais e um profundo conhecimento do ecossistema onde nasceram. A cultura Ogiek não tem paredes de pedra ou utensílios de metal, mas lembra da floresta como se fosse seu próprio sangue. Eles chamam o babuíno de Metetal, que significa o soldado da floresta por sua tenacidade e organização estruturada. Durante as longas estações secas, quando os pássaros migratórios deixam a floresta pequenas presas, se escondem no subsolo e o mel é escasso, os Ogiek organizam uma caça aos babuínos. Ao contrário dos Maasai, famosos por suas batalhas honorárias com leões, os Ogiek caçam em silêncio absoluto. Suas armas são arcos de madeira feitos à mão, cordas de vime e flechas impregnadas com resina venenosa extraída da casca da acácia, uma substância que paralisa o sistema nervoso da presa em poucos minutos. Naquela manhã, a névoa cobria suavemente as copas das árvores. A luz do sol ainda não havia tocado as camadas rochosas da montanha, e um grupo de 4 homens, Ogiek, deixou sua cabana seguindo os rastros de uma tropa de babuínos que havia aparecido perto do riacho. Eles se moviam como sombras, sem um único som, sem deixar rastro.
O velho que liderava o bando, que havia vivido mais de 70 estações chuvosas, só precisava ver galhos quebrados, excrementos ainda quentes e alguns gritos distantes para saber o que o bando estava fazendo e para onde estava indo. Enquanto os babuínos cavavam entre as raízes na beira da água, uma flecha assobiou pelo ar, cravando-se no ombro de um macho. Gritos irromperam. A horda se dispersou, subindo alto nos galhos como fumaça cinza. Oh! O animal ferido cambaleou, agarrou uma raiz e caiu rápido, limpo e silencioso. O corpo do babuíno foi levado para a aldeia em uma cesta de vime coberta com folhas de bananeira. O fogo foi aceso com pederneiras e cinzas velhas. As crianças sentaram-se ao redor, curiosas e reverentes, mas ninguém podia tocar na carne até que o ritual de chamar a floresta fosse realizado. O chefe da tribo queimou um feixe de pelos de babuíno, murmurando uma oração pedindo permissão aos ancestrais e aos espíritos da floresta. Em seguida, a carne foi distribuída a cabeça para o mais velho, o coração para o caçador e os membros para mulheres e crianças. Nenhum tempero foi usado, apenas um assado lento sobre brasas para reter o verdadeiro sabor da floresta, como eles diziam. Durante a refeição foram contadas histórias sobre babuínos antigos que uma vez alertaram a aldeia sobre um bando de leões, sobre um homem punido por caçar demais e não compartilhar a carne de acordo com as regras da floresta. Para os Ogiek, a carne de babuíno não é apenas proteína, mas uma memória ancestral. Um elo cultural que deve ser preservado com respeito. À medida que a noite caía, a fumaça subia das últimas brasas e a lua iluminava os penhascos, onde o rebanho restante se aninhava silenciosamente. Um indivíduo foi perdido, mas o bando sobreviveu, aprendendo a se defender melhor da próxima vez. E sob as folhas estaladiças da floresta, humano e babuíno caçador, e presa duas criaturas do mesmo estágio evolutivo, continuaram sua luta silenciosa, onde ambos tinham que se entender para sobreviver em um mundo selvagem que estava sempre se estreitando. Quando os babuínos se retiraram para os penhascos mais silenciosos, mais cautelosos após a caça matinal, ninguém percebeu que de longe olhos amarelos ainda os observavam das sombras da folhagem, sem fazer barulho, sem deixar rastro, sem mover uma folha. É assim que o leopardo africano caça. Pantera pardus pardus. Na savana e na floresta mal, em meio aos rugidos de leões, cães selvagens e leões, o leopardo é um fantasma, uma besta solitária, serena e letal. Não é tão grande quanto o leão, nem tão rápido quanto a chita, mas o leopardo possui 3 dons que poucos podem igualar:
Silêncio absoluto, uma habilidade magistral de escalar e uma inteligência de caça quase fria. Esta fêmea de leopardo da floresta é um indivíduo adulto pesando cerca de 50 quilos. Sua pelagem dourada com manchas em forma de roseta se camufla na luz da floresta como se fosse parte da casca. Está na época de reprodução, o que torna cada caçada uma missão vital. Os babuínos geralmente são muito cautelosos e se reúnem em grande número. Eles não são uma presa ideal para um leopardo solitário. Mas ao entardecer, quando um jovem indivíduo se separou do grupo para procurar descendentes, a oportunidade apareceu. O leopardo não atacou como um leão. Esperou. Ele esperou a respiração mudar o bando, ignorar o sussurro do vento. E em menos de 3 segundos, ele saltou com as garras abertas, pegando o jovem babuíno no ar antes que um único som pudesse ser feito. Gritos irromperam dos babuínos restantes, eles se aglomeraram, gritaram, sacudiram galhos como tambores de guerra, até jogaram paus para assustá-los. Mas o leopardo não se perturbou. Ele mordeu sua presa e subiu em um galho grosso, fora do alcance dos babuínos, longe do cheiro de sangue que poderia atrair as hienas. De cima, ele começou seu jantar calmamente, como se a floresta nunca tivesse sido perturbada. Debaixo da árvore, os babuínos recuaram silenciosamente. A vida continua. Na Floresta Mal não há vencedores ou perdedores, apenas aqueles que sobrevivem para continuar se adaptando. O leopardo saciado os babuínos com um membro a menos. Mas ambas as espécies, cada uma à sua maneira, são artistas nesta dança de sobrevivência que vem acontecendo há milhões de anos.
mar de grama que se estende até o horizonte queniano, listras pretas e brancas se misturam como ondas. Não é uma ilusão, mas uma das cenas mais impressionantes da savana africana, o rebanho de zebras comuns em movimento. Mais do que qualquer outra espécie, elas são a personificação viva do movimento dos ciclos que nunca param entre a terra e o céu. Cada zebra é uma pintura única. Não há dois indivíduos com as mesmas listras. Essas listras pretas e brancas não são apenas para exibição. Elas são uma obra-prima da evolução. Elas confundem os predadores, regulam a temperatura corporal e permitem o reconhecimento entre os membros do grupo. Quando os fios correm juntos, suas listras se fundem em uma única onda, dificultando para os leões ouvir e distinguir um único indivíduo de uma massa de vida em movimento. É uma miragem coletiva, uma camuflagem dinâmica. Os fios vivem em pequenos grupos com uma estrutura estável, um macho dominante, várias fêmeas e jovens. Esses grupos se reúnem em rebanhos de até centenas de indivíduos, especialmente durante a migração. Cada um é naturalmente vigilante, orelhas em pé, olhos examinando o céu. Um som estranho é suficiente para fazer todo o bando se levantar pronto para fugir. Mas também por essa razão, quando há tranquilidade, eles se integram com uma serenidade incomum. Eles pastam ao lado de elefantes, bebem ao lado de búfalos e até fazem amizade com eles em suas longas viagens. Ao contrário de seus parentes próximos, os cavalos domesticados, as zebras nunca foram domadas por humanos. Elas são teimosas, facilmente assustadas e prontas para chutar qualquer um que invada seu espaço. Mas essa mesma natureza selvagem é a razão de sua existência contínua e inalterada por milhões de anos, apesar das mudanças climáticas, da pressão humana e dos predadores. Nas pastagens do norte do Mara, um rebanho de zebras atravessa um riacho raso. Elas balançam suavemente suas caudas para espantar as moscas, seus olhos fixos na borda da floresta, onde um leopardo poderia estar à espreita. Os jovens ficam perto de suas mães. Seus passos tremem, mas são firmes. Cada passo é mais uma nota na sinfonia ancestral da vida selvagem.
Grama alta e amarela cobre as planícies do sul do Masai Mara até a cintura, onde a vida se esconde logo abaixo da superfície transitável. Um rebanho de zebras se move ao longo do rio Talek, evitando águas profundas em busca de novas pastagens. O sol do quase meio-dia brilha em suas listras, como linhas de luz em movimento, desenhando um fluxo fluido sobre o solo rachado. Nenhuma zebra sabe que não muito longe, há apenas alguns arbustos de acácia espinhosa, um grupo de leoas jaz imóvel na grama como sombras. Pantera Léo, o predador alfa da cadeia alimentar, não precisa de velocidade absoluta, apenas de cálculo, paciência e coordenação. Elas seguiram o rebanho durante toda a manhã, esperando o momento exato quando bebem água ou quando um filhote se afasta. Um súbito bater de asas de uma codorna na grama faz o rebanho de zebras se assustar. Um bebê vacila e se separa. Apenas alguns passos, mas o suficiente para mudar seu destino. A leoa não ruge, não devora imediatamente, ela apenas fica lá. A cabeça baixa ao lado da presa, esperando por suas companheiras. Não por cortesia, mas porque é uma casa cooperativa e a comida deve ser compartilhada. Logo, duas outras leoas aparecem. Então, o macho líder chega tarde, mas comerá primeiro. Esta é a ordem dos leões construída pela força mantida pelo instinto. A carne de zebra alimenta todo o bando que continuará a guardar seu território, se reproduzir e criar filhos. E quando a refeição termina, as sobras são comidas por moscas e hienas até formigas e bactérias recicladas de volta para a terra. No horizonte, o rebanho de zebras já se afastou. Ninguém olha para trás. A perda é reconhecida em silêncio e superada. Porque na natureza a tristeza não é algo que se preserva, mas algo que se aprende a superar.
E o sol queniano continua a nascer, iluminando tanto a beleza quanto a brutalidade da vida selvagem, onde não há bem ou mal, apenas as leis da vida. Nas vastas planícies do Masai Mara, onde cada criatura vive na delicada fronteira entre a vida e a morte, o nascimento não é um dado adquirido. É um milagre de instinto, proteção e resistência. E em meio a migrações intermináveis entre os rugidos ameaçadores de predadores e a seca à espreita, uma pequena vida acaba de nascer cercada pelo silêncio de um rebanho de zebras. O período de gestação de uma fêmea de zebra dura entre 12 e 13 meses. É uma jornada longa e cansativa, através de estações secas interrompidas e chuvas repentinas. Durante este tempo, a fêmea deve se mover continuamente com o rebanho, procurando grama fresca e água, enquanto permanece alerta para predadores. Não há abrigo, não há ninho, não há ajuda humana. Apenas o instinto antigo guia o caminho. Quando chega a hora de dar à luz a fêmea de zebra, geralmente escolhe um lugar protegido do vento, perto do rebanho, mas suficientemente isolado. Ela permanecerá de pé, não deitada, durante todo o processo de parto, que geralmente dura apenas alguns minutos. O bebê, ainda molhado, tenta imediatamente se levantar. Na selva, a lentidão equivale à morte. Para a zebra, a capacidade de se levantar e andar minutos após o nascimento é o resultado de milhões de anos de evolução para se adaptar a uma vida nômade em grupos. O bebê começa a mamar quase imediatamente. O primeiro leite quente não é apenas nutricional, mas também uma impressão digital química que permite à mãe reconhecer sua prole entre centenas de indivíduos. O cheiro e os sons se tornam o vínculo mais forte entre mãe e filho. Nos primeiros dias, o potro sempre permanece com sua mãe, enquanto as outras fêmeas do grupo formam um círculo frouxo, protegendo e observando como uma primeira escola na sociedade das zebras. O curioso é que as listras do potro, embora já visíveis, ainda são mais claras e escurecerão com o tempo. Cada listra não é apenas uma identidade, mas também um guia visual para que a mãe possa encontrar seu filhote em meio ao movimento constante do grupo.
Em situações perigosas, quando o rebanho está em desordem, um potro pode se perder e seu relincho distinto junto com seu odor corporal será a única maneira de centenas de corpos semelhantes se reunirem. A jovem zebra é desmamada entre 7 e 11 meses, mas muitas vezes fica com sua mãe por mais tempo, aprendendo a se alimentar, evitar inimigos e entender a linguagem complexa da savana. Se for um macho, ele deixará o rebanho materno quando atingir a maturidade, geralmente entre 2 e 3 anos, e tentará se juntar a outro grupo ou formar o seu próprio, desafiando um macho dominante. Se for uma fêmea, ela pode permanecer no mesmo grupo por toda a vida, tornando-se mais um elo na cadeia de gerações sob o céu queniano. Os primeiros momentos de uma zebra recém-nascida, tropeçando por um mar de grama dourada, relinchando suavemente em busca de sua mãe e assustada com o vento, são a imagem inicial de um ciclo de vida em que cada passo é pago com atenção. Não há infância pacífica, não há proteção absoluta, apenas o ritmo selvagem da vida que varre qualquer dúvida. E precisamente por esta razão, cada vida nascida nesta planície é a prova de que a vida, embora frágil, sempre encontra um caminho.